Então, por isso que eu digo, o evangelho, cara, ele transforma de verdade quando você permite que ele entre também de verdade no teu coração. Tu conhece o Jordan Peterson? Jordan Peterson, já ouvi falar. Esse foi o cara que acho que teve meio que o trabalho que você representa pra muita galera. Foi o cara que me mostrou o caminho pra eu ter uma transformação ao ponto de eu acreditar em Deus. Porque a minha origem, meu background, minha mãe é espírita, né? Então eu ia no centro espírita quando era mais moleque, mas parei. E depois que eu parei, eu virei... Sabe aqueles ateus revoltados? Odeia o universo e a vida e acha que tudo é injusto e não sei o quê. E eu fiquei com essa mentalidade durante muito tempo. Por quê? O que desencadeou? Foi alguma coisa ruim que aconteceu? Olha, a minha infância não foi das melhores, assim, entendeu? Então, eu sempre tive muitas coisas que eu tive que lidar. E eu achava a vida bem injusta. Em algum momento você culpou Deus por tudo ou quis que não existisse? Eu não conseguia acreditar que ele existisse, entendeu? Eu achava que a realidade era tão perversa que a existência de um Deus é meio improvável, entendeu? Só que, com o tempo, eu fui... Sei lá, eu saí daquela situação merda que eu tava e consegui respirar um pouco, mas mesmo assim eu não acreditava, entendeu? E aí, eu caí de novo. Fui pra uma situação merda de novo, entendeu? E aí foi nesse momento que eu tive um pouco dessa transformação. E eu atribuo essa transformação a eu ter conseguido sair dessa segunda vez desse buraco que eu tinha me metido, entendeu? E foi o Jordan Peterson que meio que me apresentou a lógica pelo qual eu acredito hoje em Deus. Porque pra mim era muito difícil acreditar em Deus. É aquela questão. Você pode até sentir que ele existe, mas precisa na sua mente um caminho racional pra você entender como que ele pode existir tanto sofrimento ao mesmo tempo. Como que você pode acreditar que existe um propósito e um bem maior quando você olha para uma terra cheia de gente perversa e de injustiças e maldades. É difícil acreditar, entendeu? A minha perspectiva de análise sobre isso é o contrário. Por haver tanta perversidade, é que existe necessidade de existência de um Deus. Para equilibrar, para mudar as coisas. A necessidade com certeza se prova aí. Mas aí, beleza, a necessidade. Mas a perversidade desse sistema, ele é justamente pela maldade do nosso coração sem o Senhor com a gente. Entendeu? Então, se você olha, por exemplo, todos os problemas que geram todas essas injustiças e calamidades no mundo, elas não foram geradas por Deus. Foram geradas por homens sem Deus. Entendeu? Então, é dessa perspectiva que eu analiso. E entendo a análise, porque se você não tem uma apresentação correta a Jesus, e você é apresentado primeiro a todo o caos, você não consegue voltar às vezes. Porque a minha mãe falava um monte de coisa, a religião falava um monte de coisa, mas aí eu via as próprias pessoas que falavam essas coisas boas sendo ruins. Cara, isso... Eu vou falar, mano. A maioria das pessoas que tem problema com a fé, não tem problema com Deus. Tem problema com os seus representantes. Tem gente que fala que Jesus é legal, ruim é o fã-clube. Meu Deus do céu. Prega, mano, prega isso aí. Cara, às vezes é o fã-clube. Eu vou te falar uma parada, mano. Eu vou contar uma história. Isso é rapidão. Eu tô vendo um vídeo de uma cantora secular cantando um louvor, certo? Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei comigo, mano, glória a Deus, cara, glória a Deus. Falei, mano, que maravilha, que alegria, pô, o evangelho tá chegando, chegou nela e agora tá chegando nas pessoas que acompanham ela. Top. Aí, cara, eu fui ver os comentários. Cara, sabe quem é que tava comentando, arregaçando com a mulher, cara? O fã-clube de Jesus. O cara que tinha que estar celebrando que o evangelho tá chegando, que a palavra tá indo, que Deus tá no negócio, tá entrando. Tava falando, que absurdo, como é que pode? Tem que decidir, entendeu? Então as pessoas têm uma ideia que a pessoa precisa ser transformada para Jesus entrar na história. Não é assim. Jesus tem que entrar na história para que a pessoa seja transformada. Então o evangelho não é para os bons, o evangelho é para os maus. O cara que se sente bom, ele não se rende ao evangelho. Por isso que a primeira coisa para você se entregar a Jesus é você reconhecer que você é mau. Eu sou bom. Então você não precisa de Jesus, amigo. Tem uma passagem bíblica que chega um jovem rico e fala para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele,
segue todos os meus mandamentos. E ele falou, não, isso eu faço desde quando era criança. Então o cara é perfeito. Aí Jesus disse pra ele, então, basicamente, né? Você é perfeito, cara. Então vende tudo e me segue. Aí a Bíblia diz que o jovem rico entristeceu e foi embora. Porque ele não estava disposto a vender tudo o que ele tinha, porque o coração dele tá naquilo. Depois a Bíblia vai falar do rico, do camelo agulha, passar pelo fundo de uma sim. agulha, papapá, aquela coisa toda. Mas, cara, o que é a resposta ali? Minha humilde interpretação como um evangelista. Quando Jesus diz pra ele, quando ele pergunta pra Jesus, né? O que eu posso fazer pra herdar a vida eterna? Que Jesus o responde, que é seguir todos os mandamentos, ele tinha que ter dito o seguinte, cara, Jesus, eu tô tentando desde quando era guri, mas é difícil, tem dia que eu não consigo. Aí Jesus provavelmente ia responder pra ele o seguinte, é exatamente isso, é por isso que não é você que conquista a vida eterna, é eu, que é o plano de salvação que na cruz vou conquistar pra você. Você não é capaz sozinho. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer que nós não somos essa beldade da vida que a gente pensa que a gente é e que parece que só o resto que é mal. Entendeu?